Oi, pessoal! Mais uma aula, a última da segunda-feira. Vamos ver qual que é a última aula da nossa segunda-feira? É ciências, gente! Então, vamos trabalhar? Todo o material está aí para a gente poder dar início? Olha só, hoje, 31 de maio, né? Cabeçalhe no caderno de ciências a data e coloca lá no caderno de ciências, gente, qual é o assunto da nossa aula de hoje, tá? Porque hoje nós vamos trabalhar a página 58 e 59, tá? Nós vamos falar de mais um grupo. Grupo de que nós vamos falar hoje, gente? Dos seres vivos. E o grupo de hoje são as plantas que nós vamos falar, tá? Então, olha bem o que tem aí na página 58, que fala um pouquinho, né, gente? Porque se a gente quiser aprofundar mais no assunto, a gente tem que pesquisar um pouquinho, tá? Então, olha bem. Existem vários tipos de plantas. Elas podem ter diferenças de tamanho, cor, formato de folhas e tipos de raiz. Por exemplo, tá? Há plantas sem flores e com flores, sem frutos e com frutos. Aí nós vamos ver no esquema a seguir, né? A representação, né, de uma das formas de classificar os vegetais, tá, gente? É uma forma simplificada, mas que vai dar para nós uma ideia de como que é feita essa classificação dessas plantas. Então, nós vamos também fazer aqui no quadro para tentar explicar melhor para vocês essa questão da classificação aí das plantas, né? Então, olha bem, o esquema aí, nós temos as setas indicando aí, né? Nós temos, olha, plantas, eu vou mudar um pouquinho o formato para colocar aqui no quadro para vocês. Aí, nós temos, olha, o que chamamos de plantas sem sementes. Aí, gente, o que acontece com as plantas sem sementes? Nós temos dois grupos delas, né? Nós temos o grupo está pegando ali dos musgos, tá? Aí vocês vão ver aí na fotinha aí, né? O grupo dos musgos. E nós temos também, né, o grupo das samambaias. Aí, gente, vamos ver. Por que será que as plantas, né, dos musgos, já que são sem sementes, estão num grupo, e as plantas das samambaias, também que são sem sementes, estão em outro grupo? Olha bem, gente, os musgos, né, eles não têm, eles são sem raiz, sem caule e folha, tá? Agora, as samambaias, né, elas têm raiz, têm caule e têm folha. A diferença aí é que elas não têm o quê? Semente, tá? Esse aí é um grupo, né? Agora, vamos ver as plantas com sementes, tá? Então, o que entra aí nas plantas com semente? Aí vem as plantas com raiz, caule
e folha, tá? Aí vamos dividi-los novamente, tá? Aí nós vamos dividir, ó, as plantas com semente, nós temos, ó, elas vão ter com raiz, caule e folha. Mas acontece que tem aquelas que são sem flor e fruto. E depois nós temos outra com flor e fruto. Pegou ali, gente? Aí cortou um pouquinho, né? Mas aí no esquema vocês vão ver aí, tá? Então, vamos citar um exemplo de planta que tem raiz, tem caule e folha, mas sem fruto, né? Sem flor e sem fruto. É o caso do pinheiro, é o caso da sica, né? E com flor e com fruto é o caso da orquídea e da macieira, tá? Então, tá aí esse esquema aí das plantas para a gente poder tá estudando, né? E aprendendo um pouco mais desse grupo, tá? Agora, gente, nós vamos falar de uma coisa que as plantas precisam, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso... Aqui, gente, ó, o esquema aqui, ó, né? Nós temos, ó, a planta, você desce a setinha, ó, sem semente, vive em lugares úmidos. Aí, tem duas setinhas saindo daqui, ó, né? Tem a sem raiz, caule e folha, que são os grupos dos musgos. Aí tem um exemplo dos musgos aqui. Depois, ó, outra setinha vindo pra cá, ó, com raiz, caule e folha. Aí nós temos grupo das samambaias. Aí tem as samambaias aqui como exemplo. Aí depois vem plantas com sementes. Aí, no caso, ó, com sementes, com raiz, caule e folha. Aí o que que acontece? Vai dividir em dois também. Ó, sem flor e sem fruto. Pinheiro e sica. Depois, com flor e com fruto. Orquídea e macieira, né? A maçã, o pé de maçã. Então, vamos ver agora uma outra coisa que as plantas precisam, né? Como a gente precisa, né? As plantas também precisam de energia, precisam do alimento, né? E como que elas conseguem isso, né? Nós conseguimos os alimentos, né? Exatamente comendo algumas plantas, né? Alguns vegetais, aí nós nos alimentamos, né? As plantas, o que que elas precisam? Elas precisam da fotossíntese. O que que vem a ser a fotossíntese? Vamos entender aqui, ó. As plantas obtêm a energia de que necessitam por meio de um processo chamado fotossíntese. Para realizar a fotossíntese, a planta precisa, olha o que ela precisa: energia solar, água e gás carbônico. Viu? Ela precisa dessas três coisas: energia solar, água e gás carbônico. Agora, gente, nós vamos ver um esquema aqui, tá? Para a gente poder entender esse funcionamento da fotossíntese, tá bom? Olha aí, nós temos aqui, ó, a luz solar, né? Vamos ver que, ó, esse processo geralmente ocorre nas folhas e dele participam a água e o gás carbônico que a planta retira do ambiente. Olha como, né, Deus é sábio. Nós usamos o oxigênio, nós precisamos do oxigênio, né, para a gente poder respirar, e nós liberamos o gás carbônico. Enquanto as plantas precisam do contrário, elas precisam do gás carbônico, né, e elas liberam para nós o oxigênio. Gente, só um ser, né, muito supremo para pensar, né, pensou com carinho no ser humano, para dar para nós essa solução, né, para a gente poder respirar o oxigênio. As plantas produzem o oxigênio para nós, né? Então vamos ver aqui, ó. Continuando aqui, ó. A planta produz seu alimento, o açúcar,
por meio da fotossíntese, um processo que utiliza energia luminosa. Então, a planta recebendo aqui, ó, né, vendo a setinha dos raios solares, né, chegando até ela. Então, olha bem, o gás oxigênio liberado para o ambiente, a setinha mostrando, ó, o gás sendo liberado. Quem? O oxigênio. E a outra setinha de baixo aqui, ó, a cinza, mostrando o gás carbônico absorvido pelas folhas. Então, as folhas da planta absorvem o carbônico, né, o gás carbônico, e libera o oxigênio, tá? Então, vamos ver o que fala de cá, ó. Além do alimento, na fotossíntese, também é produzido o gás oxigênio, que é liberado para o ambiente, né? Nós já vimos isso daí, né? As cores e as proporções entre as estruturas representadas não são as reais, tá? Isso aí, então nós temos a planta aqui, ó, né? As raízes, o caule e as folhas, tá? Então, olha bem, isso que nós acabamos de ver, gente, é um esquema simplificado da fotossíntese. Está no livro de vocês. E aí, gente, olha, a gente não para de estudar. A gente continua estudando, vocês vão continuar estudando, porque mais à frente vocês irão aprofundar mais nesse assunto aí. Mas, se ficou interessado pelo assunto, pode ir lá na internet e assistir vídeos, né? Ler mais sobre a fotossíntese, que é interessante. Então, vamos continuar aqui para a gente terminar isso daqui? Assim, para ocorrer a fotossíntese, são necessários, olha aí que eu já falei, nós precisamos da água, da luz e o gás carbônico. Nós não, né? As plantas precisam disso daí, tá? E depois, olha bem, e os produtos da fotossíntese são. Então, o resultado, depois que acontece a fotossíntese, o que vem, né? Olha aí, e vai ser benefício para nós, né? Qual que é o produto que se chega? Ó, o alimento, que é distribuído por toda a planta. Então, depois que ele fabricou ali o alimento vai chegar em toda a planta. E o gás oxigênio, que é liberado na atmosfera e é essencial à respiração da maioria dos seres vivos, né? Então, não somos só nós, seres humanos, que nos beneficiamos desse oxigênio, né? Tem os outros animais também que precisam de oxigênio, outros seres vivos, tá bom? Então, gente, terminou aí a nossa aula da segunda-feira, encerra aí, tá bom? Então, faça a leitura novamente, né, da matéria, tá ok? Para vocês poderem entender certinho, viu? Beijos, até amanhã.